Então vamos meditar sobre mais alguns artigos do Catecismo. Hoje nós vamos meditar sobre o artigo, os parágrafos 36 a 38. Aqui fala desse conhecimento de Deus segundo a Igreja. É claro que a Igreja, quando ela vai nos inserir nesse conhecimento de Deus, o conhecimento que a Igreja nos transmite não é um conhecimento limitado. Por isso que nas outras reflexões nós vimos que a Igreja ela nos ensina que há a possibilidade de conhecermos Deus através da nossa capacidade racional de reflexão. E assim, por isso que o catecismo vai dizer que o homem é capaz de Deus, porque ele pode, através da sua capacidade reflexiva, alcançar esse conhecimento. É claro que de um Deus pessoal, mas não de um Deus como nós entendemos no sentido trinitário ou no sentido de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós precisamos ir para alcançar esse conhecimento, aí nós necessitamos da revelação. E é claro, essa revelação que vai se dando no decorrer da história e tem a sua plenitude no próprio Cristo, assim como nós cremos. Por isso que a Igreja, ela fala sobre essa capacidade racional do ser humano de alcançar esse conhecimento, porque uma vez que o ser humano ele reflete sobre esse conhecimento de Deus, ele vai dando razoabilidade para todas as coisas que ali são encontradas na revelação divina, ou seja, na Sagrada Escritura. Por isso que o parágrafo 36 vai dizer assim: a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Veja que a Igreja aqui, ela nos ensina que sem a capacidade racional, o ser humano nem conseguiria ver razoabilidade na revelação, ou seja, naquilo que a Sagrada Escritura nos traz. Por isso que o ser humano, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a Sagrada Escritura ela nos traz essas pistas, podemos dizer assim, essas pistas para que nós possamos entender aquilo que é a natureza humana. Quando a Sagrada Escritura traz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso nos dá uma abertura muito importante para refletir sobre o anseio do ser humano que busca aquele que está no seu externo, no seu exterior. Ou seja, o ser humano ele necessita e ele busca o seu semelhante. E é por isso que ele tem essa necessidade do conhecimento de Deus, essa necessidade de ir ao encontro de Deus. E assim nós vemos, por isso que o Catecismo ele nos traz essa passagem no parágrafo 36, que vai falar justamente sobre isso, que o ser humano ele pode conhecer Deus pela perfeição da sua criação e por essa atitude racional de refletir sobre todas as coisas, mas ele também precisa dessa atitude racional para dar razoabilidade ao depósito da fé. Depois, no parágrafo 37, vai dizer assim: todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz da razão. Ou seja, diante dessa luz da razão, o ser humano ele tem a sua própria limitação. Ele pode conhecer a Deus, um Deus pessoal, de uma forma mais abstrata, mas de uma forma mais íntima, ele necessita de algo mais. Ele necessita da própria iniciativa de Deus que vem ao encontro dele. Por isso que São João, na primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, Deus ele tem a iniciativa de vir ao encontro do ser humano. E é claro, essa atitude de amor é justamente isso, essa atitude de busca do seu semelhante, onde o Deus vem ao encontro do ser humano para restaurar uma aliança, aquela aliança que foi feita na criação. E aqui nós temos uma citação
da encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, que diz assim: pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas. De fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. Ou seja, embora o ser humano ele tenha essa capacidade de entender um Deus ou de conhecer um Deus pela sua reflexão, um Deus pessoal, existem muitas coisas no ser humano que o impedem de adentrar nesse profundo mistério, que são aquelas concupiscências, que nós vimos lá numa reflexão anterior, no parágrafo, quando refletimos sobre aqueles inibidores, que está no parágrafo 29, e ali nós colocamos algumas outras coisas que impedem com que o ser humano tenha essa atitude de autotranscendência, porque esses inibidores ou esses desreguladores da sindérese faz com que a gente busque só o nosso próprio bem, se volte para nós mesmos. E isso faz com que a gente perca essa capacidade de refletir sobre aquilo que está fora. E é claro, impede também com que a gente adentre nesse grande mistério do conhecimento de Deus. Depois, ainda continua, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. Ou seja, é aquilo que nós vemos no Sagrado Evangelho. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, depois nós vamos ver justamente isso, quando nós temos um encontro pessoal com Deus, nós sentimos a necessidade de uma mudança de vida. Ou seja, desse sacrifício, dessa abnegação da nossa própria vontade para fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que quer o melhor para cada um de nós. E assim nós vamos cada vez mais lutando para fazer essa vontade divina na nossa vida, trazer em plenitude essa vontade divina, porque a vontade de Deus nada mais é do que aquilo para qual nós fomos criados. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós estamos falando da lei natural. Por isso que em Jesus Cristo nós encontramos a perfeita prática da lei natural, onde nós nessa terra trilhamos esse caminho de aprofundamento no conhecimento de nós mesmos, no conhecimento de Deus, para que assim nós possamos verdadeiramente dar esse passo de correspondência ao próprio Deus. Por isso que é necessário, porque diante daquilo que nós concebemos racionalmente, a nossa cabeça ela funciona de forma lógica, e é claro que os mistérios de Deus, eles são mistérios que muitas vezes a nossa lógica da nossa cabeça não vai ser capaz de compreender, e é por isso que nós precisamos dar um passo a mais do que o passo racional, que é o passo de fé, de confiança, e por isso que é necessário o sacrifício e a abnegação, para que nós possamos verdadeiramente acolher a verdade de fé e perceber como que essa verdade de fé ela tem verdadeiro sentido na nossa vida e para a nossa vida, para a vida comunitária, para a vida social. Depois, o texto ainda continua assim: a inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original, donde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou, ao menos, duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Então nós vemos aqui como que muitas vezes, pela dificuldade do ser humano adentrar nesse mistério revelado, ele acaba caindo na incredulidade, negando o mistério de Deus. E isso pode realmente acontecer,
Por quê? Porque o passo, né, de crescimento na nossa vida de união com Deus, é claro, ele tenha essa parte racional, do conhecimento de Deus no âmbito racional, mas também ele precisa de um conhecimento de Deus no âmbito religioso, ou seja, nesse âmbito que se dá pela capacidade, né, podemos dizer assim, né, essa capacidade de autotranscendência que nós temos de nos unir ao próprio Deus, porque Ele vem ao nosso encontro. E na medida em que nós vamos correspondendo o chamado de Deus na nossa vida, nós vamos tendo essa verdadeira experiência de plenitude, onde nós começamos a perceber que dentro do nosso interior há algo que nos diz que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho coerente, um caminho de salvação, um caminho de plenitude. Por isso que aqui o texto ele diz, né, que o ser humano ele encontra, diante de todas essas questões, né, dificuldades de entender o mistério de Deus. E é por isso que é necessário um passo de fé. Por isso que nós temos, né, além desse conhecimento que nós podemos dizer que racional, né, que a gente pode dizer que seja filosófico, nós precisamos embasar o conhecimento filosófico com o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso com o conhecimento filosófico. É a fé e a razão, que são como que duas asas, né, que aquilo que o texto, né, da encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, ele vai dizer, né, a fé e a razão são duas asas que nos levam a alçar voos para o céu, né, para a plenitude, né, para a eternidade. Né? E assim nós vamos cada vez mais. Né? Por isso que não há uma verdadeira vida religiosa sem uma capacidade madura de reflexão racional. Não há. Porque senão a gente vai viver fazendo coisas por fazer. E fazer coisas por fazer não nos leva à plenitude da nossa natureza. Nós precisamos entender o porquê nós, ou entender pelo menos minimamente, o porquê nós fazemos as coisas. Por que nós cremos em tais realidades. Para que tudo isso, né, nós possamos dar razoabilidade, né, a esses dados importantes da nossa fé. E por isso que existe dois conhecimentos, né, religiosos. Né? O primeiro é o místico, que tem a ver com o nosso primeiro encontro, né, com Deus, com Cristo, que é esse encontro pessoal, onde nós temos esse desejo de busca, nasce em nós esse desejo de busca pela verdade, né? De dar razão à nossa esperança, de buscar, né, fundamentar, né, ou seja, nesse conhecimento místico, ele vai dando, né, convicção no nosso interior dessa experiência, e esse conhecimento místico ele nos impulsiona, né, que é através do encontro pessoal, dessa busca da verdade, esse dar razão da nossa esperança, essa convicção e esse testemunho, nos impulsiona a um outro conhecimento, que seria o conhecimento teológico e exegético. Né? Por quê? Da teologia, da doutrina, dos ensinamentos de Cristo, que se dá através, que nos vem através da revelação, que é a Sagrada Escritura. Mais à frente nós vamos meditar sobre as formas de interpretar a Sagrada Escritura, onde nós vamos ali entendendo como que a Igreja foi desenvolvendo a teologia usando o texto sagrado, não a favor do dogma em si, mas o dogma sendo declarado para que pudesse verdadeiramente dar uma segurança daquilo que os padres da igreja, os teólogos, os bispos, os santos padres desenvolveram da Sagrada Escritura, para que aquilo que era verdade de fé não fosse confundida com a dúvida racional. Por isso que o conhecimento místico de Deus, né, que é esse conhecimento profundo, que nos traz uma experiência no mais profundo da nossa alma, esse nos leva a esse conhecimento teológico, que na verdade nos leva, né, ao encontro do texto sagrado, que vai nos fazer, né, adentrar num estudo, numa reflexão sobre a unidade inteira da revelação.
E é por isso que nós vemos, né, em Cristo, o Novo Testamento, né, ele é a realização, é Cristo realizado. E o Antigo Testamento é Cristo prefigurado. Por isso que São Tomás de Aquino, quando ele escreve aquele cântico que a gente reza, né, um trecho dele na adoração ao Santíssimo, né, o tão sublime sacramento, ali tem algo muito interessante, vai dizer assim, né, o antigo deu ao novo seu lugar. Ou seja, né, o antigo, ele não sai para que o novo entre no lugar dele. Não. O antigo, ele dá ao novo o seu próprio lugar. Porque as prefigurações que estavam no Antigo Testamento, elas se manifestam em plenitude no Novo Testamento, em Cristo. E é claro, em Cristo nós entendemos melhor ainda o Antigo Testamento. Então, essa é a forma de refletir sobre a revelação, né? Daí nós encontramos o conhecimento teológico, né? Através dessa reflexão, desse desenvolvimento do mistério, da razoabilidade do mistério de Deus, né? E é claro que se dá através dessa reflexão exegética do texto sagrado também. E assim nós vamos, né, através dessa segunda forma de conhecimento religioso, né, que é através do estudo, através do desenvolvimento teológico, da reflexão teológica, nós vamos aí realmente, né, indo de encontro ao texto sagrado, para que através do estudo nós possamos, através dessa reflexão, encontrar a unidade desses textos, né, e a consonância, né, a razoabilidade, para que dessa forma nós possamos fundamentar cada vez mais a nossa fé, né, e nunca perdendo a capacidade racional, para que assim essas duas coisas, né, a fé e a razão, possam ser essas duas asas que nos elevam, né, nos fazem alçar voos para o céu, né, para a eternidade, para o mistério divino. E é dessa forma que nós vamos crescendo nessa capacidade de conhecer a Deus. Por isso que a igreja, ela nos ensina justamente isso, né? Que a igreja, ela não limita o nosso conhecimento de Deus, mas ela nos traz algumas formas de conhecimento de Deus, o conhecimento racional, a revelação, o conhecimento místico, o desenvolvimento teológico, porque todas essas formas, elas quando se unem, elas uma purificam a outra e assim traz aquilo que é a verdade do mistério de Deus para cada um de nós, né? Ou nos traz pelo menos uma mínima razoabilidade daquilo que nós precisamos crer para continuar no verdadeiro caminho da fé, no verdadeiro caminho rumo ao reino dos céus. Por isso que a igreja, ela nos traz, né, essas formas de conhecimento e nós precisamos crescer nessa capacidade de conhecer as coisas de Deus, né? É o que nós estamos propondo, né, nessas reflexões, né, esse conhecimento mais aprofundado, para que assim realmente possamos, tendo convicção daquilo que nós conhecemos, possamos transmitir com mais convicção e testemunhar com mais convicção aos nossos catequizandos, a todos aqueles que nós encontrarmos. E no parágrafo 38 diz assim: por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de per si, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então veja que nós precisamos, né, realmente, né, dessa capacidade de adentrar nesse conhecimento, né, através dessas formas. Nós precisamos ser iluminados, né, porque somente a razão humana, ela é incapaz de adentrar no mistério divino. É porque é o próprio Deus que nos conduz ao mistério, né? Ele nos chama e nós precisamos corresponder. E é claro, é Ele que nos dá essa iluminação para que cada vez mais possamos adentrar através desse mistério e assim nós possamos contemplar verdadeiramente aquilo que é a grande verdade de Deus. E essa verdade, né, o sinal de que nós estamos tocando essa verdade é justamente isso, né? A convicção que nós vamos
adquirindo no nosso coração, na nossa alma. Essa capacidade de entender a razoabilidade da nossa fé, a capacidade de perceber que em Cristo está a verdade, o caminho e a vida plena. E assim, é claro, né, a manifestação de todas essas coisas, que é o testemunho, que também é uma forma de conhecimento de Deus. Porque quando nós testemunhamos a nossa fé pela nossa prática de vida, nós damos razão ou damos esperança, podemos dizer assim, né? Nós infundimos ou alimentamos a esperança do nosso próximo, que anseia também a verdade, a plenitude, a felicidade, a bondade, a justiça. A nossa vida, ela é um evangelho vivo, a vida de cada cristão. Por isso que nós não podemos roubar a esperança de ninguém, mas precisamos ser instrumentos de alimentar essa esperança na vida dos nossos irmãos.